A Secretaria de Saúde de Alta Floresta alerta a população para que tenha cuidados redobrados nessa época do ano, período de chuvas, onde há um aumento de animais ciantrópicos, que vivem em áreas urbanas, como o caramujo africano, escorpião, barata, entre outros. O caramujo gigante africano é um molusco com a concha marrom, com tons mais claros, e foi introduzido no Brasil para o comércio e cultivo de escargots. O caramujo africano foi trago para a Alta Floresta mais ou menos 20 anos atrás, a fins comerciais. As pessoas que trouxeram pretendiam preparar um prato para ser vendido realmente nas lanchonetes do município, que seria um prato exótico similar ao escargot, muito conhecido esse prato escargot. Porém, o paladar não foi assim tão apreciado, né, pela população de Alta Floresta, e essas pessoas não obtiveram êxito e infelizmente acabaram soltando essas matrizes desse caramujo no nosso meio ambiente, e de lá para cá começou-se a reproduzir frequentemente, vindo a trazer transtornos como tem trago até nos dias de hoje. Possui fecundação mútua por ser hermafrodita e não tem predadores no Brasil. Cada caramujo chega a botar de 50 a 500 ovos 5 vezes por ano. Os ovos são do tamanho de sementes de mamão e possuem coloração amarelada. É um hospedeiro natural do verme transmissor da meningite, que é uma infecção nas membranas que revestem o cérebro. Ele tem o potencial de transmitir 2 tipos de doenças, né? Uma é conhecido como angiostrongilise meningoencefálica humana, onde que o verme se aloja na região do cérebro, e essa forma de agravamento do cérebro é muito semelhante à meningite, os sintomas são muito idênticos. E a outra doença é a angiostrongilise abdominal, onde o verme se aloja na região do intestino das pessoas, causando perfurações, consequentemente hemorragias. Tanto uma quanto a outra são doenças graves que podem predispor à morte. Porém, salientamos que essas doenças elas não têm surgido no Brasil. Nós temos a presença do caramujo no Brasil, em Alta Floresta no caso, mas eles não estão contaminados com os 2 tipos de vermes que podem causar as doenças que eu citei. Esses vermes eles não são naturais, não são nativos da flora e fauna brasileiras, eles são do continente africano. Então, quando esse caramujo foi trago para o Brasil, felizmente eles não estavam contaminados. Então, consequentemente, nós não estamos tendo transmissão da doença nem em Alta Floresta, nem a nível de Brasil. Tem algum veneno que a gente pode passar no quintal, alguma coisa assim, para evitar que esses caramujos procriem? Existe um tipo de isca, né, que na verdade seria um lesmicida, já que o caramujo africano ele é um molusco semelhante à lesma. Então, esse lesmicida são iscas que as pessoas colocam em alguns pontos dos quintais. Esse caramujo acaba se alimentando dessa isca envenenada e acaba morrendo. Como é que a gente pode eliminar o caramujo sem que ele cause mau cheiro? O processo mais correto de eliminação é por desidratação. Essa desidratação consiste em você preparar uma salmoura, ou seja, você pegaria água e sal, esses seriam os 2 componentes. A proporção seria a seguinte: para cada 2 litros de água, 5 colheres de sal. Então nós recomendamos que a pessoa primeiramente pegue um balde, de preferência um balde plástico, coloque em média 5 litros de água, para 5 litros de água seria em torno de 12 colheres e meia, 13 colheres de sal. Posteriormente feito a salmoura, a pessoa sai pelo quintal recolhendo esse caramujo. Nós orientamos que a pessoa nunca pegue o caramujo com a mão nua, com a mão limpa, sem nenhuma proteção. A gente recomenda que, se a pessoa tiver luvas de faxina, use essa luva. Se não tiver a luva, pode estar usando uma sacolinha de mercado em volta das mãos. Aí sim, recolhe o caramujo do quintal, coloca dentro desse balde com a salmoura, deixa ali no mínimo de 5 para 8 horas. Com esse tempo dele ali submerso naquela água e sal, ele vai ter se decomposto, ele vai se desintegrar, ele vai se dissolver ali com o sal. Esse sal age no caramujo como se fosse uma soda, dissolvendo mesmo a sua composição. Então, depois de algumas horas, só vai estar sobrando a casca, aquela carapaça que é o caramujo desse molusco. Nós orientamos que a pessoa, com uma concha, algum outro objeto, retire essa carapaça do caramujo ali do balde, coloque numa sacola de lixo e coloque na lixeira. Aquela água e sal, essa salmoura, a pessoa pode estar usando por um período até de 1 semana, ou seja, 7 dias, para depois estar fazendo a troca. Se a pessoa quiser trocar antes, ele pode estar fazendo essa troca antes. O importante é que a salmoura, ela não deixa predispor odor, ou seja, não vai estar soltando mau cheiro. O que acontece quando as pessoas simplesmente jogam o sal diretamente em cima do caramujo no quintal? Acontece o mau cheiro. Ele acaba exalando esse odor e acaba trazendo ali um transtorno até para a pessoa da própria
própria família ou famílias vizinhas. Então esse é o procedimento correto. Aquela salmoura, quando a pessoa for trocar para outra, ele não deve jogar no quintal diretamente, porque o sal ele acaba esterilizando o solo, ele tira todos os nutrientes do solo. Então a pessoa, se ela for plantar uma flor, alguma planta naquele local, ela não estaria se desenvolvendo. Então a gente recomenda que aquela água e sal seja jogada na fossa por aquele cano que fica ali, que as pessoas chamam de suspiro. Então joga ali dentro, prepara outra e assim, subsequentemente, ele vai adotando esse procedimento de combate individual em relação ao escaramujo, e com esse procedimento as pessoas vão conseguindo impedir uma maior reprodução do mesmo, e com o tempo vamos estar eliminando esse escaramujo de nossa cidade.